Oi, YouTube! Hoje eu vim aqui com uma dicasinha, assim, uma coisa assim que eu aprendi de um maquiador, que eu fui fazer um evento, né, e tinham vários maquiadores lá e tal, e tinha um maquiador lá badalado e tal, e eu fui correndo lá, grudar nele, sabe? Né? A gente tem que estar sempre assim, gente, grudando aí nas pessoas, porque tem gente, assim, tem maquiadores que, assim, gostam de conversar, gostam de dividir o que sabem. Eu sou uma pessoa assim, sabe? Eu vou maquiar alguém, eu sempre levo um espelho assim, um espelhozinho. Então, se eu vejo que a pessoa está interessada, eu logo dou o espelho para a pessoa e começo a conversar com ela, dar dicas do que eu sei, divido com ela. Eu sou uma pessoa assim, eu gosto assim, eu acredito que não importa se você dê muita dica para uma pessoa, isso não vai diminuir o seu trabalho, tá? Se você ensina para uma pessoa, dá dicas para ela se maquiar, ela quando precisar de um maquiador, ela não vai deixar de te contratar por causa disso. Por exemplo, se eu fosse me casar agora, com certeza eu queria um maquiador. É um dia que eu tô atribulada, é um dia que eu tô com mil coisas na cabeça, sabe? É um dia assim que eu mereço, então eu vou contratar um maquiador para me maquiar. Então, sei lá, eu penso assim, sabe? E determinadas maquiagens, determinados trabalhos são muito detalhistas, dão muito trabalho e às vezes a pessoa realmente não está afim de fazer aquilo, né? Uma maquiagem que a gente fez no curso era um modelo que estava com uma barba cerrada e a gente tinha que tampar aquela barba dele. E aquela barba deu um certo trabalho. A gente teve que passar um corretivo verde, a gente teve que passar um corretivo da cor da pele, a gente teve que passar base, a gente teve que passar pó. Levou um tempo fazer aquilo. Nas fotos realmente as fotos ficaram perfeitas. Parecia que ele estava assim com a barba feita, assim, sem pelo nenhum. Mas realmente, olhando pessoalmente, assim, 1 quilo de maquiagem, mas no vídeo funciona muito bem. Então, determinados trabalhos, assim, a pessoa não tá... fica ali um tempão fazendo... enfim, já falei demais. Então, eu gosto de dividir o que eu sei, eu divido com muito prazer o que eu sei. Tem maquiadores que fazem isso também. E nesse evento tinha um maquiador lá, que eu fui lá perguntar pra ele estava assim, colocando, conversando com a gente, a maneira que a gente coloca pó. Que como se coloca pó? O pó, a gente não deve colocar com pincel, segundo ele. Não estou dizendo que isto é certo, que é uma lei, é uma regra, é o que eu falo para vocês. Regras, nós temos que experimentar e ver aquilo que funciona para você e você aplicar aquilo. Há regras que vão funcionar, há outras regras que não vão funcionar. Mas é uma coisa assim que é pra gente pensar e que eu achei interessante passar isso para vocês. E aí que eu entendi também por que o pincel ele tem que ser de pó, ele tem que ser extremamente macio. Porque se o pincel de pó não for extremamente macio, o que vai acontecer? Quando você aplicar o pó, você vai estar arrastando a sua base. Isso segundo ele. Eu acho que isso, na minha opinião, tem sentido quando você está fazendo uma maquiagem pesada, uma maquiagem para foto, para estúdio. Isso eu acho que tem lógica. E você aplica aquela base e depois, quando você for aplicar o pó, se você não tiver um certo cuidado, você vai arrastar aquela base. No dia a dia, eu já não penso assim, porque no dia a dia eu acho que a gente espalha muito, 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 muito a base. Então eu acho que a gente não corre já o risco de aplicar o pó e estar arrastando a base. Até mesmo porque é tudo muito pouco, não acho que funcione isso pro dia, que seja uma regra que a gente deva fazer pro dia a dia. Ele acredita que a melhor forma de aplicar pó é com isso, com uma esponjinha. E eu já vi, assim, algumas gurus no YouTube, umas maquiadoras, falando realmente, a Makeup Geek, ela fala realmente que o ideal seria aplicar com uma esponjinha. Meu professor de maquiagem, ele concorda, ele acha que o certo seria aplicar com o pó. Você pega o seu pozinho, você aplica com a esponjinha, e o pincel seria para quê? Para tirar o excesso. Então isso é uma forma de você estar tirando, aplicando o seu pó. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, eu ainda penso que quando a gente aplica com uma esponjinha, eu acho que a impressão que dá é que acumula muito.
Não, até que agora eu achei que não. O certo seria isso, você aplicava aos pouquinhos, né? Sempre aos pouquinhos e vai aumentando a quantidade. Depois você pega o pincel e aonde tiver excesso você espalha. Então essa é a maneira, seria a maneira correta de você estar aplicando o seu pó, tá? Tanto compacto como esse aqui ou como um pozinho solto. Outra maneira que ele mostrou, que eu achei bem interessante também, é você pegar o seu pincel de pó macio, fofíssimo, você mergulhar aqui no seu pó, tá? Olha aqui, tá vendo aqui? E aí você aplicar no seu rosto da seguinte forma, rodando assim. Da mesma forma que você aplica com a esponja, você aplica com o pincel. Nisso você não está correndo o risco de arrastar o que você botou embaixo. Aí eu achei interessante e eu realmente, eu só estou aplicando o pó dessa forma. Boto o pó aqui no pincel e vou dando batidinhas, tá? E se você achou que em algum lugar ficou mais, é só depois você com o seu pincel fofíssimo. Daí é a importância de você realmente ter um bom pincel de pó, que a gente acha qualquer pincel de pó é maravilhoso, como esse aqui. Esse aqui eu gosto muito desse pincel, desse kit de 22 pincéis rosas, que eu acho uma porcaria esse kit, mas o pincel de pó eu gosto. Mas ele realmente, ele não é tão suave como esse. Então realmente para aplicar um pó, realmente é um pincel bem fofo, bem macio. É importante para você não estar arrastando aí a sua base, a sua cobertura, o seu corretivo, enfim. Gente, aí tá uma dica, tá uma sugestão, você faz em casa, vê se gosta, vê se tem lógica para você e faz. Porque regras são pra gente experimentar e usar o que a gente gosta, o que fica bem na gente, tá? Fica aí a dica, gente. Beijo, gente, até o próximo vídeo, tchau!